Divina é a dádiva divina de Deus para todas as suas crianças. Espiritualidade, Dharma, quer dizer, Dharma, é toda abrangente. É o direito de nascimento de todas as pessoas. Supremo Expresso. Namaskar. Chamar a nossa mana Soma, Dave. Contigo, Soma. Namaskar, bom dia. Bom dia. Eu sempre venho trazendo histórias de Baba que eu penso assim, num domingo pela manhã, é, é um alimento para nossa alma, né? Então, hoje eu venho apresentando para vocês é, dois discursos de Baba num Darshan geral em Ranchi, onde um Marg, Pandip, ele passou, né, essas histórias, relatou para o Dada Advaitananda, que é o nosso mais, vamos dizer assim, Dada experiente aqui na América do Sul. Ele é bem idoso, é daqueles primeiros, né, que acompanharam Baba, tem em torno quase de 80 anos, assim. Então ele é muito sábio e sempre eu pego as histórias dele para repassar para vocês. E hoje eu venho trazendo esses dois discursos, né, de Baba, e um deles fala sobre instruções assim precisas antes da gente tomar qualquer decisão na vida, né? Então, Baba fala que é muito importante a gente tomar a decisão certa e escolher a ação, porque isso vai determinar assim, o nosso destino, se ele levará ao sucesso ou ao fracasso total. Ele falou dessa forma, assim, né? Bem, com bastante firmeza, mas amor, que essas instruções que ele deu nesse discurso são muito importantes, atemporais, né? Então, Baba citou uma poderosa máxima em sânscrito, que é Subhasha Shighram Ashubhasha Kalarahanam, que significa faça todas as boas ações sem demora, adie ou evite as más ações, aqueles impulsos que às vezes a gente tem. Então, Baba explicou, antes de qualquer coisa, primeiro pare e avalie. Essa ação é benéfica para o seu corpo, para a sua mente, para a sua alma e para a sociedade? Se sim, então haja imediatamente. Então, o Baba deu um exemplo de um rei chamado Ravana, né, da mitologia, assim. Ele tinha dois desejos. Um era nobre, que era assim construir uma escadaria da terra até o céu, para que qualquer pessoa que quisesse, né, pudesse viajar para lá conforme o seu desejo. Mas daí ele continuou adiando, adiando essa boa ação e acabou esquecendo. E ele tinha um segundo desejo, o rei Ravana, que era maligno, que era sequestrar Sita, uma princesa, uma rainha. Então ele agiu impulsivamente, sem pensar duas vezes, e como resultado, ele encontrou a destruição total junto com toda a sua linhagem, né? E após uma pausa, Baba, com muita firmeza, ele falou assim, que adiar boas ações é chamado de Dirga Sutratan, procrastinação. E ele aponta e frisa assim, que é o maior inimigo de todo ser humano e que deve ser eliminado com a máxima disciplina e firmeza. Então a gente se pergunta, né? Qual a orientação espiritual para cada passo na vida? A nossa vida que é repleta de decisões pequenas, médias,
grandiosas. Nós, enquanto aspirantes espirituais, temos que tomar decisões complexas em diferentes instâncias e tudo é muito dinâmico. Então, a cada passo, nós devemos lembrar e escolher o caminho com mais sabedoria, de acordo com as orientações de Paramapurus. Então, vamos lembrar sempre, né, de seguir essas diretrizes divinas de Baba, que as nossas ações sejam com base em seu impacto no nosso corpo, qual o impacto vai ser na nossa mente, na nossa alma e na sociedade. Agindo assim prontamente para os desejos nobres. Se for um desejo nobre, haja. A gente sempre escuta em Shastras, né, os Dadas falando, se você tem um desejo nobre, execute logo. E os desejos, esses impulsos negativos, a gente deve adiar, dissolver. Então, essa é a maneira assim mais significativa e bem-sucedida e divinamente, vamos dizer, abençoada, para que possamos finalmente alcançar os pés de lótus bem-aventurados do nosso amado Baba. Esse foi um dos discursos, mas eu estou trazendo outro que é complementar, que eu achei muito assim inspirador também, que vai falar sobre a Baba. Na verdade, ele fez uma revelação divina de Paramapurusha sobre o valor inestimável de Paramapurusha. Eu estou falando e olhando para ele que está aqui do meu ladinho, né? E ele é a testemunha aqui. Então, em outro darshan geral também, Ranchi, Baba falou algo muito interessante sobre a psicologia humana. Ele diz que sempre que algo é adquirido facilmente, perde seu valor, mesmo que seja de extrema necessidade. E, por outro lado, aquilo que assim é mais difícil de ser alcançado é muito valorizado, mesmo que não seja essencial. Então, Baba sempre traz metáforas, né? Então, ele tomou como exemplo o ferro. Ele está abundantemente na natureza, disponível, e é extremamente útil na nossa vida cotidiana, né? Mas não é considerado assim aquele, vamos dizer, uma preciosidade, apesar de ser extremamente essencial. E, por outro lado, o ouro, que é menos útil na nossa vida cotidiana, ele já, por ser raro, é considerado altamente valioso. E daí Baba vem falando filosoficamente que, da mesma forma, Paramapurusha está presente em todos os lugares, no núcleo de cada célula do nosso corpo, em cada partícula da criação, em cada ser, e também dentro de você, dentro de todos nós. Mas Baba frisou, mas ele não é facilmente percebido. As pessoas não conseguem perceber seu valor de imediato, elas não conseguem ter essa percepção, essa conexão. E ele vai aprofundando o discurso, dizendo que para alcançar Paramapurusha, a gente deveria investir todas as nossas energias do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma. E somente após assim, um imenso esforço, luta e desejo sincero, a gente será capaz de percebê-lo. E
ele ainda coloca que aponta que no processo de dhyan, dessa contemplação profunda, a gente deve continuar correndo em direção a Paramapurusha. E muitas vezes ele parecerá assim fugir, né? A gente corre, corre, e parece que ele está fugindo e incansavelmente a gente vai correndo atrás. E Baba diz que após, né, o nosso amor por Paramapurus, a nossa dedicação, a nossa persistência, o obrigarão a parar. Então, ele, por compaixão, nos levará ao seu colo divino. Então, eu trouxe esses dois discursos de Baba que me tocou muito essa semana, assim, e daí eu pensei, vou levar para o Shastra, né? E é algo para a gente refletir mesmo, né, nas nossas ações, agir com mais sabedoria. E assim como a gente tem o juramento que todos os dias a gente faz ao deitar, né, ao acordar, principalmente ao acordar de como que vai ser o nosso dia, da gente em cada ação lembrar se essa ação vai ser boa para o nosso corpo, para a nossa mente, para a alma e para a sociedade. Daí assim a gente vai ter esse equilíbrio, né, psicofísico, espiritual e atingir a meta suprema. Eu deixo em aberto aqui porque quando a gente escuta, vamos dizer assim, o que Baba fala, né, gera uma introspecção. Então eu sei que esse momento é de introspecção, mas daí eu deixo aberto aqui para quem quiser compartilhar algum momento que vivenciou dessa forma, ou os desafios. Então, muito obrigada por estar aqui na companhia de todos, no Kirtan, no Prabhat Sangeet Kirtan, e também com os mantras, Swadhyaya, e agora fechando com Shastra. Namaskar. Namaskar, gratidão, Soma, Vascar e a todos que estão aqui nessa sala. Gente, fica em aberto. Esse aqui é um momento de introspecção, né? A gente fica reverberando todo esse conhecimento, essa história, essas experiências. Mas quem se sentir à vontade de falar, de complementar ou de perguntar, né? Está em aberto. Namaskar para todos. Bom dia para todos, boa semana para todos. Gratidão aí ao Shastra, ao Kirtan, para Bhakti Sangita, leitura. Namaskar. Namaskar, obrigado também, gratidão. Muito inspirador estar aqui com vocês. Obrigado, Soma. Valeu!